Saúdo a todos com a paz do Senhor e dizendo que é sempre uma honra, um privilégio poder estar aqui participando da EBD na condição de comentarista, né, de lições, e mais do que isso também fazendo parte sempre desta que é a maior escola, vamos dizer assim, de ensino sistemático, teológico, bíblico, da palavra de Deus. Então é muito importante a gente ter esse entendimento, esta compreensão acerca da escola dominical e também descobrir o seu valor na nossa formação, né? Formação cristã, formação de caráter cristão, caráter de Cristo, e nos instrumentaliza pelo conhecimento para o enfrentamento das heresias, das distorções, né? Dos enganos, dos sofismas teológicos, filosóficos, que assola, que abate sobre a sociedade como um todo, e a igreja, certamente, como parte desta sociedade, não está imune. O crente, né, cada um de nós, nos nossos ambientes de relacionamentos mais aproximados de trabalho, de empresas, de negócios, de academia, de educação, e até mesmo dentro da própria igreja, às vezes enfrentamos situações que requer de nós, como disse Pedro, já aconselhando os seus leitores, de que deveríamos estar sempre preparados para dar razão da nossa fé. E isso de forma equilibrada, amorosa, né? Então a escola dominical ela vem contribuir para isso, viu, irmãos? E eu digo isso como testemunho pessoal, porque desde a minha infância eu faço parte da escola dominical, sempre, desde a minha meninice. Posso dizer que eu já passei em todas as salas, né, de escola dominical. E esse começo de ano eu acho que é um bom momento para a gente estar trazendo essa reflexão, não só para os que estão aqui presentes, mas aqueles que estão no momento online e que posteriormente também estarão assistindo porventura este vídeo que ficará gravado à disposição aí pela equipe de comunicação da igreja. Então é importante a escola dominical. Hoje é a segunda deste ano de 2024, portanto o primeiro trimestre. Parabenizar aí o pastor Jânio e toda a sua equipe, o pastor Edivaldo, nosso pastor, que é o presidente do ministério, né? Sabiamente, ele, como sempre, né? Reconduziu aí a mesma equipe para mais este ano de trabalho, de desafio. Então, parabéns, Jânio, a você e a toda a equipe, e sou testemunha da excelência do trabalho de vocês. Ótimo, obrigado. Amém. Que Deus continue abençoando a toda a equipe, a todos os professores. O nosso irmão ali, o professor, eu sempre esqueço seu nome, rapaz, você me perdoa. Jaimar, é diferente um pouquinho, né, Jaimar? Jaimar, que também é professor, e outros, né, que estão nas demais salas. Pastor Moabes, por exemplo, que hoje está. Falei com ele, falei, você tem que estar lá mais na frente para me ajudar, rapaz. Ele falou, hoje eu vou estar nos jovens. Então tá bom, está contribuindo também, né? Pastor Jairo, que apesar de estar lá atrás daquele computador, mas é um professor também, viu, irmãos? Vai estar aí, olha aí, ó. Viu, pastor Jairo? Já está na lista, segundo o superintendente aqui, viu?
Mas, irmãos, então a lição de hoje, aliás, o trimestre traz um assunto que é relevante, atualíssimo e de extrema importância para os dias em que nós vivemos, como igreja, amém? Como igreja, e que é sobre a origem, natureza e vocação da igreja no mundo, a igreja. E a lição de hoje, que vai falar mais especificamente, uma abordagem desta igreja, apresentada através das imagens ou das figuras de linguagem que nós temos apresentadas no Novo Testamento, mais especificamente nas cartas paulinas, mas também nas cartas universais. Mas quem foi o maior sistematizador, né, e apresentador destas figuras, da apresentação da igreja a partir de uma figura de linguagem, de imagens, foi o apóstolo Paulo, que melhor trabalhou, aprofundou nas suas cartas. Mas eu quero, antes de começar a entrar na lição, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, começar perguntando para os irmãos, para todos nós. O que é igreja? Talvez nós estamos tão acostumados com o termo e não fazemos uma reflexão, não paramos para fazer uma análise. O que é realmente igreja? O que é a igreja? A igreja é aquilo que eu defino, que eu entendo, que eu acho que é igreja. A igreja seria, para ser uma igreja, basta ter um ajuntamento de pessoas? O que os irmãos acham? Um ajuntamento de pessoas qualquer pode ser constituída numa igreja local? Basta eu ter um nome denominacional, uma logomarca, já definiria esse grupo ou essa organização como igreja? Agora sim, do ponto de vista bíblico, os irmãos estão me acompanhando, amém? O que é igreja? Como é que nós entendemos? Isso é muito importante, nós termos isso de forma clara. Isso também nos ajuda a fazermos, como igreja, uma autoanálise, uma autocrítica, uma avaliação ou reavaliação do nosso papel, da nossa posição no mundo, na sociedade, né? Mas é preciso que tenhamos esse entendimento a partir do que a Bíblia realmente diz que é igreja. O que é igreja? Por isso os irmãos sabem que é muito comum hoje, eu vou dar um exemplo aqui que é da minha terra, então eu posso falar da minha terra, né? Eu vou falar de Goiânia. Quem conhece Goiânia? A capital goiana. Eu sou de Goiás, inclusive estive lá esse final de ano, minha família, uma boa parte mora lá, irmãs, e eu fui lá para confraternizar com eles. Mas Goiânia, eu nunca vi, pelo menos até hoje, dos lugares que eu visito, que eu conheço no Brasil, que tenha mais igreja do que Goiânia. Na quadra da minha irmã, por exemplo, só numa quadra assim, você conta, eu contei 12 igrejas, 12 placas denominacionais diferentes. Não vou entrar no mérito da igreja, mas aí eu fico perguntando, até que ponto eu poderia, ou eu poderia definir estas manifestações, como igreja? Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Eu não estou defendendo aqui que só as grandes organizações religiosas pode ter o status de igreja. Também há um equívoco nisso. Isso não quer dizer que é igreja. Não é pelo fato do ponto de vista bíblico. Amém, irmãos?
Amém? Eu estou trazendo essa reflexão porque é o assunto do trimestre e também desta lição. Então nós precisamos fazer esta reflexão, até porque é importante para, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Os irmãos sabem que eu estou no Ministério Adna, vai fazer 3 anos agora. 3 anos. Então eu sou recente, eu sou um filho novato na casa, né? Eu vim de um outro ministério que é muito conhecido, os irmãos sabem, aqui em Mato Grosso, não precisa de eu falar, onde eu fui membro desse ministério 22 anos. 22 anos. O Jânio sabe, né, também. Quando eu fui tomar a decisão para me congregar numa outra igreja e em um outro ministério, eu confesso para os irmãos, além de orar, além de ter a preocupação, né, de estar migrando, de estar me filiando a uma outra igreja, um outro ministério, eu tive o cuidado de observar esse ministério, sua missão, sua visão, seus fundamentos, sabe, o que a liderança pensa, qual é o papel da Bíblia, a palavra de Deus nesta igreja, neste ministério, qual é a função desta palavra aqui. Então, baseado nessas observações e leituras, a observar, tomei a decisão então que a Adna, a igreja Adna, o ministério Adna é um ministério, é uma igreja séria, é uma igreja bíblica, é uma igreja cujo fundamento, valores, né, comprometimento desta igreja como organização religiosa, ela está fundamentada em valores bíblicos, da palavra de Deus, né, da singeleza do Evangelho, e a palavra de Deus tem o papel mais importante aqui, porque ela é a regra única, né, básica, fundamental de todas as nossas doutrinas, disciplinas, ensinos, enfim. Então, quando nós tomamos uma decisão ou nos mudamos de um lugar para outro e vai ter que filiar ou congregar numa outra igreja, é importante nós fazermos esta avaliação, queridos. Por isso é importante a gente saber o que é igreja, o que a Bíblia nos apresenta, qual é a definição, né, de igreja. Essa igreja a qual vou congregar, ou vou me filiar a ela, ou por uma razão de força maior, eu tenho que deixar a igreja que estou atualmente e ir para uma outra denominação, eu tenho que ter esse cuidado, essa preocupação de fazer essa leitura. Os irmãos estão me entendendo? Amém, irmãos? Amém? Porque hoje nós vivemos aí, as pessoas estão, né, mudam de qualquer forma e acaba tendo grandes problemas. Mas veja bem, existe um teólogo, George Eldon Lado, ele tem um livrinho antigo que eu tenho dele de teologia sistemática. Eu vou trazer duas ponderações que ele fala sobre a igreja, no capítulo que ele trata da igreja. Ele vai dizer que uma das características, a igreja biblicamente falando, amém? Isso aqui é de George Eldon Lado. Ele diz o seguinte, olha, uma das características mais notáveis neste povo escatológico, que é a igreja, o povo escatológico é a igreja, é a de comunhão, koinonia, comunhão. Mas ele vai observar o seguinte: isto é algo mais do que comunhão humana ou o prazer que pessoas do mesmo pensar encontram na presença uma das outras. É mais do que uma comunhão numa religião comum. Koinonia é mais do que uma roda de churrasco entre irmãos. Koinonia é mais do que um jantar, um evento social da igreja.
É o que ele está dizendo aqui. É muito mais do que isso. É uma criação escatológica do Espírito Santo. Esta relação existe entre as pessoas porque elas compartilham de um relacionamento comum com Cristo. Com Cristo. E existe um laço entre todos os que estão em Cristo que é único e transcende todas as outras relações humanas. Koinonia é um vínculo, viu, Mateus? Estabelecido entre eu e o irmão e entre os demais membros do corpo de Cristo, que transcende aos meros eventos sociais e promocionais da igreja. Ele é estabelecido pelo Espírito Santo, que habita em mim, habita no irmão, bem como em todo o corpo de Cristo, que vivem, que se submetem ao senhorio de Cristo, e portanto o mesmo Espírito opera em nós. Amém? Essa koinonia, então, portanto, essa comunhão que nos identifica, é esse penhor, este selo, é o Espírito Santo. Tanto é que não há dificuldade para nós nos reconhecermos fora desse contexto aqui. Em outro contexto qualquer, nós nos reconhecemos como irmãos em Cristo. Sim ou não? Amém, irmãos? Aí a gente se sente à vontade quando alguém fala: eu também sou crente, o coração abre, você fica em paz, né? Eu fui cortar o meu cabelo, esse irmão pode ver que está cortadinho, né? Aí eu sentei lá e eu comecei a conversar com o cabeleireiro e ele é crente. Aí, o senhor é pastor? Rapaz, eu prefiro que esteja um pastor aqui do que outras pessoas que eu não sei sentado nessa cadeira. E eu faço com o maior prazer. Eu falei, então capricha aí. Amém? Então, eu estou dizendo, aí já abriu, aqui, eu já tive uma maior liberdade com ele, quando ele disse, se apresentou como um membro da igreja. E eu, então, me senti mais à vontade. O que é isso? Koinonia, comunhão, que é proporcionada pelo vínculo do Espírito Santo que em nós habita. Concluindo aqui, ele vai dizer assim, olha, a igreja pode ser designada simplesmente como a eleita de Deus. Aí tem várias referências, eu não vou lê-las aqui porque são bastante bem fundamentadas na Bíblia, mas guarde isso. A igreja pode ser designada simplesmente como a eleita de Deus. Isso vem enfatizar que a igreja não é primariamente uma instituição humana, nem um movimento religioso. Não é uma instituição humana e nem é um mero movimento religioso, fundado em boas obras, ou mesmo lealdade a um grande mestre ou líder, né? Tem um grande mestre, tem o grande guru, né? O grande avatar, e todo mundo segue cegamente esse líder. Não, aqui tem Cristo, mas Cristo não chamou ninguém a segui-lo de maneira cega. Não, Cristo nos chamou a segui-lo de maneira consciente, avaliativa, racional, sabendo realmente quem você está seguindo, por que está seguindo, qual é o caminho que está sendo trilhado e qual é o fim, o final desta jornada. Amém, queridos? Então não é cegamente. Tem a Bíblia, ele nos norteia, nos orienta. Mas aqui, George Eldon Lado, ele está falando daquelas religiões que se apresentam através de um líder espiritual que tem a última palavra, que tem a autoridade máxima dessa organização, e não aceita que os seus liderados questionem ou duvidem ou ponham em xeque a sua posição. Não, a igreja não é isso. A igreja do Senhor, ela não é primariamente uma instituição humana. Irmãos, isso é espiritualmente que se discerne, tá? Materialmente, logicamente, nós não vamos conseguir apreender isso, não. Não é humana, não é um movimento religioso fundado em boas obras, baseada nesse líder. É uma criação de Deus, a igreja.
Ouça isso, irmãos, a igreja de Cristo é uma criação de Deus baseada em seu propósito gracioso. É um negócio de Deus, é uma iniciativa de Deus, é um plano de Deus, é uma criação de Deus, é um projeto do coração de Deus. Ela não pode nunca ser um povo como foi, por exemplo, Israel, formada sobre linhas raciais ou naturais. Aqui, no corpo de Cristo, na igreja, né? Há pessoas de diferentes status sociais, raças, tribos, línguas, etnias, né? Há diferentes pensar, pessoas, naturezas, ou seja, mas a questão racial e a questão natural não define a igreja. A igreja não está definida assim. Ela é, portanto, composta, né, constituída por todas as pessoas. Então, vamos resumir essa primeira parte aqui da minha introdução. Primeiro, a igreja, ela tem como principal distintivo a koinonia, que é a palavra grega para comunhão, que vai além do mero relacionar socialmente, banquetear, como eu já disse, né? Estar com os irmãos é muito bom, não estou dizendo que isso é errado, não estou dizendo que isso não deve acontecer. Está no churrasco com os irmãos, está no jantar, está num evento social promovido pela igreja. Não estou dizendo que isso não deva e que não é bom, é ótimo, isso é excelente para a interação dos irmãos. Mas a koinonia não se resume a isso. O que leva isso a acontecer deve ser este vínculo do Espírito. Amém? Amém, queridos? Que habita em nós, que habita a igreja. E que dá que faz essa grande diferença, que vai além. E ela, portanto, por essa razão é que ela é um projeto de Deus, é um plano divino. Não é uma criação humana, portanto, não é um líder, um personagem humano que vai se posicionar ou se colocar como a autoridade máxima, inquestionável, infalível. Não, a igreja de Cristo tem o seu Senhor, tem o seu dono, tem o seu manual, né? Tem a sua regra, que é a palavra de Deus, e o seu cabeça, que já estou falando de figuras de linguagem, que é o tema da lição, né? O cabeça é Cristo, corpo é a igreja, e assim sucessivamente. E, portanto, então, a igreja, assim, ela é constituída por crentes. Mas o que define um crente? Um crente, biblicamente falando. Está vendo que eu estou tentando trazer uma reflexão. O que é a igreja? Eu já falei. Eu já questionei os irmãos. Mas, mais definidamente, eu coloco o A. O que é a igreja? Que é melhor, é mais restritivo. Um artigo definiu o que é a igreja. A igreja de Cristo. A igreja bíblica, né? Tudo bem. Agora, essa igreja ela é composta, portanto, de crentes. Mas que crentes? Que tipos de crentes? Quem são os crentes que formam a igreja? Eu estou aqui ainda na segunda ponderação do pastor, do teólogo George, vai dizer: se do lado divino a igreja é uma comunhão de santos eleitos, do lado humano é uma comunhão daqueles que respondem à palavra de Deus proclamada. Amém? Crentes são aqueles que respondem à palavra de Deus proclamada, que creem em Jesus Cristo e confessam que Ele é o Senhor. Agora veja bem, confessar não é o mero falar, proferir, verbalizar.
né? Esse confessar, no contexto, que nós vamos ler inclusive o contexto, se puderem projetar, por gentileza, projete para mim, irmão, por gentileza, Romanos, é um texto muito conhecido, mas vale a pena ler. 10 e 9, Romanos 10 e 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração, no teu ser, né? Creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás o quê? Salvo. Ambos verbos aqui, confessar é um verbo, e crer também é um verbo, ele vai muito além da subjetividade, não é bem essa palavra que eu queria usar, tem uma outra palavra que define melhor, mas eles trazem o sentido de prática, de vivência. Confessar, né? Verbalizar, viver, praticar, obedecer os ensinos de Cristo na sua palavra. Crendo, é impossível você obedecer, crer e confessar se você não crê. Então, crer e confessar. Viver a palavra. Então, eu estou dizendo que a igreja, como nós já falamos no começo, ela é formada de crentes. Que tipo de crentes? Crentes que valorizam a palavra, que tenham a Bíblia como sua regra de fé, que crê nela como palavra de Deus e que crê que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. E uma última parte. Eis aqui uma diferença notável entre participação do velho e do novo Israel. Ser membro do evangelho, do velho Israel, requeria a circuncisão e a aceitação da lei. Ser membro do novo Israel requer fé individual, pessoal e a confissão de que Cristo é o Senhor. Amém? Então a igreja, ela está livre, está desobrigada como novo Israel de Deus, como corpo de Cristo, como no povo eleito de Deus, ela está desobrigada de cumprir com os rituais do velho Israel, né? Do ritualismo lá do Antigo Testamento, do templo, que eram meras figuras, tipos, né? Mas a igreja hoje ela é composta, portanto, de crentes que creem na palavra, que confessam a palavra, que obedecem, que praticam, que viva esta palavra. Essa é a igreja de Cristo. Amém? Não há nenhuma outra revelação acima desta aqui. Qualquer outra revelação que porventura alguém apresentar, submeta-a ao critério da Bíblia. Amém? Tudo bem. Agora veja bem, na nossa lição, portanto, a lição aqui, o tema é a imagem ou imagens bíblicas da igreja trazida essa igreja, amém? Essa igreja que eu estou falando. Por isso eu achei necessário eu trazer essa breve introdução para a gente sentar os nossos pés e dizer, não, estamos falando dessa igreja. Amém? É dessa igreja, não é qualquer ajuntamento ou qualquer movimento, mas esta igreja. Veja por gentileza o textual. Vamos aproveitar o que está aqui nessa parte da introdução da lição. O textual diz assim: mas vós sois a geração eleita. Vós quem? A igreja, né? Os crentes que nós acabamos de falar. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2 e 9. Esse texto vai ser depois trabalhado melhor no corpo, no contexto do comentário da lição. Mas ele é muito importante para essa definição de igreja, né, como corpo de Cristo, como povo de Deus.
A verdade prática diz assim, que por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão gloriosa ela é. Quão gloriosa ela é. Amém, irmãos? Os irmãos estão igual a igreja dos quietinhos, né? Já ouviu falar a igreja dos quietinhos? Está tudo bem? Qualquer dúvida, quiserem perguntar, participar, desde que não fuja do tema aqui, seja sucinto também, porque o tempo não nos permite, às vezes, abrir muito o leque, né? Mas, se quiserem participar, isso é bom, ajuda. Amém? Então, nós vamos ver aqui que existe pelo menos o que está resumido, apresentado na lição, 3 tipos de linguagens ou de imagens. A primeira que ela descreve relacionamento, está aí é o primeiro tópico, se irmãos têm a lição, pode acompanhar. O segundo, a função da igreja. Primeiro é relacionamento, a imagem que descreve relacionamento, função e por último, habitação. Amém? Então são esses 3 polos norteador de todo o conteúdo aqui da lição. É sucinto, é simples, eu acredito que muito do que está dito aqui e que eu também irei falar já é de domínio dos irmãos, já é de conhecimento dos irmãos, pelo menos daqueles que amam, que gostam dos cultos de ensino, EBD, terça-feira, né? Aqui com o nosso pastor Edivaldo, que é um grande ensinador, um profundo ensinador da palavra de Deus. Então nós já estamos, certamente muitos dos irmãos, eu diria quase a maioria, já estão bem familiarizados com os assuntos que aqui serão tratados. Mas veja bem, na imagem, ou nas imagens que descreve um relacionamento, o primeiro deles é a igreja apresentada como noiva. Como noiva. Eu acredito que noiva, essa figura, ela é bem conhecida, considerando as variantes, né? Em todas as culturas, né? Considerando que em cada cultura o processo é diferente, né? Ou pode mudar em alguns aspectos. Por exemplo, o processo de noivados aqui no Brasil, e que vai levar ao casamento, certamente é diferente da cultura judaica, da cultura, principalmente ainda, do primeiro século, que é esse período da formação da igreja, né? da cultura da Palestina, do primeiro século da era cristã. Mas, pensando apenas na figura da noiva, e eu acho que ela tem em todas as culturas e expressões, se não todas, eu não posso afirmar isso, mas pelo menos nas conhecidas, ela deve ter ou deve trazer estas características, a característica de pureza, amém? De casticidade, é o que está sendo dito aqui, é a ideia da figura da igreja como noiva, como a noiva trazendo uma ideia de castidade, de pureza e fidelidade. Amém? Então essa figura, como eu já disse, e Jesus e Paulo e os autores do Novo Testamento, é claro, eles estão usando exatamente essa linguagem que é comum, que é própria e fácil de identificar, de conhecer, de fazer associações com o ensino que ele estava trazendo, comunicando acerca da importância da igreja, do seu relacionamento com Cristo, que é o oposto aqui, o noivo, né? O noivo, que é a figura oposta desse relacionamento. Você tem a noiva, obviamente só há noiva se tiver um noivo, e o noivo é Cristo. E esta noiva, portanto, ela tem que ter essa característica de castidade, de pureza,
de simplicidade. Vamos ler lá, se puderem projetar para mim, 2 Coríntios, é um texto que está aí sugerido, capítulo 11, 2 Coríntios 11 e 2. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Amém? Veja bem que aí Paulo está expressando a preocupação dele em relação ao preparo da noiva. O cuidado com o preparo da noiva, amém? Toda noiva precisa ser preparada, sim ou não? As irmãs sabem muito bem disso, que já casaram, passaram pelo processo. Tem que ter aquela pessoa que cuida, que veste, que maquia, que faz tudo, né? Né, irmã? Tem que ter toda, para quê? Para o momento de quê? Da apresentação, o momento em que ela vai entrar na igreja né, aquele momento, dizem que o momento tchan mesmo do evento é aquele momento que toca aquela musiquinha que é conhecida, né, pelo menos no mundo ocidental, do tchan 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 tchan, né, ainda tem aquele negócio de, aí a noiva, aí todo mundo se levanta, se vira, o noivo não, o noivo ele está lá, esperando, Jesus, aqui no caso, né, está lá esperando. Mas antes da noiva adentrar, se posicionar e entrar, ela foi preparada, ela foi adornada, ela foi maquiada, ela foi vestida, perfumada, sim ou não, irmãs? Para que esse momento seja um momento glorioso, o ápice do acontecimento do matrimônio. Então nesse texto, volta lá ao começo do versículo, por gentileza, do capítulo, olha, porque estou zeloso, eu estou me dedicando, eu estou cuidando, eu estou me esforçando, é isso que Paulo está dizendo, zelo, esmero, eu estou me esforçando o máximo, eu estou dando o meu melhor, com a graça de Deus, é claro, Paulo era consciente disso, no preparo, amém, irmãos? Veja a preocupação que devemos ter com a igreja que está sendo preparada para o arrebatamento. Então a responsabilidade de quem pastoreia, de quem ensina, né, Jânio? De quem ministra, tem que ser redobrada, o cuidado. Paulo está dizendo que ele tinha esse zelo de vós, com o zelo de Deus. Veja que não é um zelo mesquinho, não é um zelo mesquinho, humano, de apropriação indébita, de imposição das minhas regras, dos meus valores. Não, Paulo está deixando muito claro que o fundamento, a motivação, a razão do zelo dele, da preocupação dele em relação ao preparo da igreja para o encontro glorioso, é o zelo de Deus. Amém, irmãos? É o zelo de Deus. É a partir daquilo que Deus estabeleceu para o perfil, as qualidades, né, e aceitação desta noiva, desta igreja. Então eu acho muito importante esse texto e observar esta preocupação do apóstolo, mas ele não está agindo como muitos agem por aí, como senhores da igreja, né? O zelo que ele está tendo não é um zelo de Deus, é um zelo egoísta, narcisista, de dominação, de exploração, de manipulação e até de escravizar, né? Através da exploração, seja lá de que, exploração psicológica, financeira, de fé. Irmão, existe hoje uma situação muito complicada, não vamos entrar no mérito, mas o que Paulo está dizendo é que ele tem um zelo, mas é um zelo de Deus. Então a noiva, ela precisa desse preparo, por isso a figura aqui é muito importante. Agora,
eu não sei qual é a opinião das irmãs, né? Eu acho que o adorno e o enfeite também não pode ser muito excessivo, né, irmãs? Na noiva, uma noiva muito empetecada, excesso de batom, excesso de, eu não sei os nomes que dão, né, as maquiagens em geral, né? Tem que ser equilibrado, sim ou não? Equilibrado, do jeito que uma beleza singela, é o que está aqui, olha, singeleza, pureza, castidade, simplicidade, uma simplicidade que não é breguice, uma simplicidade que não caia naquela coisa do ridículo, mas equilíbrio. A noiva tem que estar bem preparada, e quem faz isso? O Espírito Santo de Deus, através daqueles que se deixam ser usados, ser instrumentos, né? E não somente assim, mas individualmente o Espírito Santo está atuando na vida de cada um de nós. Portanto, todos nós temos ciência disso: equilíbrio, singeleza, castidade, pureza, fidelidade. Amém, queridos? Eu acho que está bom por aqui, tem muito mais, a gente às vezes se empolga um pouco, e, e o tempo já diz que está na hora. Mas veja bem, essa figura da noiva, estou falando das imagens que trazem, que Paulo traz e que a Bíblia traz, que descreve esse relacionamento. Então, o primeiro dele é a noiva e o noivo, Cristo, o noivo e a noiva. Eu falei mais da noiva porque o noivo, os irmãos já sabem, ele já é completo, ele já é perfeito, tudo que ele tinha que fazer já foi feito, amém? Ele está agora apenas aguardando o momento para o encontro com a noiva. Isso misticamente falando, né, aqui, a igreja e Cristo. A outra figura de relacionamento é a esposa. Lembra-se que o texto muito conhecido, muito dito, está aqui na leitura bíblica em classe, Efésios 5, está aí, você que tem a lição, é só olhar, olha, vós maridos amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Irmãos, esse texto ele é riquíssimo, e se a gente for, não tem tempo para, né, isso aqui é para um momento, outro momento, para explorar isso aqui, mas veja bem, olha, qual que é a razão, ou quais as razões que levou, a razão que levou Cristo a se entregar pela sua igreja como sua esposa? Para santificar, purificar com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Veja que ele está preparando, que ele, né, para ele mesmo, e sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos, aí Paulo vai trazer esse link, na verdade o ensino aqui, ele está trazendo exatamente para o relacionamento familiar. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Eu estou lendo aqui propositalmente, que era para ler no começo, eu falei, vou ler quando chegar nesse momento. Então veja bem, porque somos membros do seu corpo, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa carne. Aí completa, Paulo fecha, verso 32, acompanhe lá comigo na leitura. Grande é este mistério. Qual mistério? Qual mistério? Ele responde, digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Amém? Então Paulo resgata, ele traz esse ensino acerca do relacionamento conjugal, marido e mulher, e como deve ser esse relacionamento. Ele deve ter, vamos dizer, esse mesmo grau de comprometimento, mas veja que é um comprometimento do amor, né? De entrega,
do marido em relação à sua amada esposa e vice-versa, né? A esposa em relação ao seu marido. Então Paulo vai trazer isso e no final ele diz: olha, mas o grande mistério que eu quero realmente apresentar e estou apresentando aqui é exatamente essa relação da igreja e Cristo. Da igreja. Irmãos, isso aqui, como eu disse, é ensino para casais, para família, é coisa profunda, né? Para a gente explorar de maneira equilibrada e que é de bênção. Mas é isso mesmo, né? Esse relacionamento do marido e da mulher, em que Paulo usa essa linguagem, esta imagem para mostrar o relacionamento da igreja com Cristo. Fidelidade, né? Respeito, amor, altruísmo, entrega, defesa, que mais? Tudo isso, né? Fidelidade, que são prerrogativas de um casamento saudável, né? De um relacionamento conjugal saudável. Então Paulo está usando isso para mostrar essa relação da igreja com Cristo, de fidelidade, de submissão, de sujeição, de comprometimento, de respeito, de amor. Tudo isso, claro, sem esse elemento, amor, não dá liga. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. E a terceira e última figura de relacionamento, ou imagens que descreve um relacionamento, é o rebanho de Deus. O rebanho de Deus que está aí. Eu gostaria que os irmãos projetassem ainda aí, por gentileza, Atos. Eu gosto desse texto de Atos 2:46. Rebanho de Deus. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Eu quero colocar a minha ênfase nesta última parte do verso. Alegria e singeleza de coração. Aqui o Lucas, a quem é atribuída a autoria de Atos, ele está dizendo que assim viviam os irmãos no começo da igreja. Essa era a característica. Koinonia, lembra da koinonia que nós falamos no começo, que é o principal distintivo da igreja, a comunhão. E essa comunhão, ela tem que ter essa característica aí, alegria, singeleza, sem muito adorno. Ser singelo é isso, sem excessos de ornamentação. Singeleza, simplicidade, sem muita sofisticação. Eu me lembro de um estudo que eu ouvi de um pastor, e ele falava sobre isso, a simplicidade do evangelho. E disse: olha, irmãos, ele orientando, era um estudo para pastores, para obreiros. Ele disse: olha, não tente florear, não tente melhorar o evangelho, não tente adornar com os seus argumentos, com os seus excessos, né, da oratória. Não faça isso, porque você vai entorpecer, você vai intoxicar, você vai impedir que a singeleza e a simplicidade do evangelho flua, contagie, cative a igreja. O que é cativante no evangelho, irmãos, é exatamente isso que deve caracterizar a igreja, é esse apego à singeleza, à simplicidade, mas é uma simplicidade de coração, de vida transformada, sabe? Eu não preciso de me colocar aqui daquela forma artificial, agora tal. Não, deixa que isso seja feito pelo Espírito Santo de Deus.
autenticidade, fale aquilo que Deus te dá, se posicione aqui como o Espírito Santo te colocar, deixa fluir, amém, irmãos? Simplicidade, singeleza de coração, essa é a característica da igreja, sem glamour, sabe aquela coisa glamourosa, sem muito, sem muito não, eu diria sem palcos, irmãos? Os holofotes, não, queridos, é isso, singeleza. Aí o Lucas está dizendo que era assim a igreja, como rebanho. Eu estou falando isso porque aqui nós estamos falando da figura do rebanho, de singeleza, de simplicidade, sem muito adorno, sem muita, aquela coisa, sabe, artificial, muito do homem. Não, deixa que Deus cuida de toda essa parte. E o evangelho é simples. É tão simples que assustam as pessoas. Por isso as pessoas têm dificuldade de aceitar o genuíno evangelho, por causa da sua simplicidade. Mas isso não significa fraqueza e nem superficialidade. Simplicidade, mas que tem profundidade, que tem consistência, que tem peso, entendeu? Que ele exige, ele requer daqueles que se propõem a seguir a Cristo, uma vida de renúncia, de entrega, de amor, de paixão por Cristo e pela sua palavra, amém? Relacionamento, é isso. E eu vou correr aqui, viu, Jânio? É assim mesmo, né? A gente tem essa mania de... Mas estou concluindo aqui. Vamos para as terceiras imagens que descreve função. Aí lembra do texto áureo, o versículo do texto áureo que eu disse, que aqui o autor vai trabalhar um pouquinho mais. A geração eleita, a igreja tem essa função de sacerdócio real, né? Como a geração eleita, a igreja, nela não há distinção de raça, já falei sobre isso na introdução, cor, sexo ou status social. Em Cristo todos foram feitos geração eleita, né? É um povo adquirido, povo comprado. Eu vou resumir aqui, complementando com um texto, que é lá em Efésios 2, 13 ao 16, me ajude por favor. Efésios 2, 13 ao 16. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo. Veja bem a argumentação de Paulo, irmãos. Vós que estavais longe, agora pelo sangue de Cristo chegaste perto. Veja que o sangue de Cristo é que é o mediador. Vamos lá? Porque Ele é a nossa paz, Ele que é em Cristo, o qual de ambos os povos fez um, judeus e gentios. Vamos continuar. E derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne. Talvez eu possa usar essa barreira de separação fazendo uma menção ao véu, né, do grande lá do templo. O véu, né, lembra que tinha um véu que separava o santo dos santos? Essa barreira foi na carne de Cristo, foi rasgada, essa separação, ela foi desfeita. Isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças. Nós vamos até o verso 16, o próximo. Para criar em si mesmo, em quem? Em Cristo. Veja aqui, unificar nele. Ele é o centro, é nele que se junta, que congrega, para criar em si mesmo um novo homem, dos dois, ou seja, um novo homem fazendo a paz, e pela cruz, reconciliar ambos com Deus. Junta-se todos, e pela cruz, reconcilia com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades.
Amém? Nós temos aqui o apóstolo Paulo falando, argumentando desse processo de formação da igreja como povo de Deus. Não mais formado, constituído, né? Como baseado no conceito de raça, de cor, de status social, etc. Mas que tem uma única função, uma função de ser agentes de Deus, um corpo presente no mundo, atuando. Agora todo cristão tem o privilégio de ter acesso a Deus, de testemunhar da graça, de comunicar como sacerdócio real, como nação eleita, de fazer esse trabalho de reconciliação. Aliás, Paulo diz que nós temos a palavra da reconciliação, amém? Por quê? Porque em Cristo, todas as barreiras, todas as diferenças, né, foram desfeitas, e nele, através do seu sacrifício, ele constitui-se um novo povo, uma igreja, que agora é uma geração eleita, que é um sacerdócio real. Lembra da função do sacerdote no Antigo Testamento, que também não é possível nós entrarmos nos detalhes aqui, mas o texto de 1 Pedro, por gentileza, 2:9, 1 Pedro 2:9, aí me ajuda. Mas vós sois geração, aliás, é o texto que eu estou explorando, desculpa, é o texto que nós já estamos falando dele aqui. Então veja bem, irmãos, que a igreja tem essa função, como geração eleita, né, como sacerdócio real, de testemunhar, de oferecer sacrifícios de louvor, de adoração, né? Toda a igreja, todo crente, todo aquele que aceita Cristo como Senhor e Salvador, ele pode agora queimar o seu incenso, não precisa mais da intermediação de um sacerdote à maneira do antigo pacto, amém? A maneira do antigo pacto. Mas isso é privilégio, sim ou não, queridos? Imagina você, todas as vezes que pecasse, agora hoje, imagina você hoje, nessa cena, imagina aqui, vou colocar eu pequei, e de acordo com o meu pecado, era a oferta, né? De repente eu tinha que chegar aqui na porta da igreja trazendo um boi, pecadão, né? Ou um carneiro, sei lá, uma pomba. Imagina isso acontecendo hoje, e aqui está o sacerdote ali, lá, né? Tem que estar lá para receber isso, todo aquele rito, colocar as mãos sobre a cabeça, o processo de transferência, aí vem a imolação, a aspersão do sangue, a queima, o esquartejar desse animal. Era um trabalhão, irmãos, um trabalhão. Tudo isso Jesus fez, fora a exposição, né, que você era público, isso era público, todo mundo via, né? Cristo veio, e isso tudo era figura, e apontava para ele, era necessário, era um processo didático de Deus. Não estou dizendo que foi inútil, que era inútil, não, era necessário, por isso Deus estabeleceu isso, e foi um processo que conduziu até esse momento que nós estamos vendo, que Cristo morre, congregando nele, formando um povo só, e que tem essa função, amém? Todos nós agora temos esse acesso. E para fechar e concluir, nesses últimos 5 minutos, nós vamos falar um pouco sobre imagens que descrevem a habitação. Amém. Amém. Então nós falamos primeiro sobre imagens que falam de relacionamento, agora e segundo de função, e por último de habitação. E é muito claro essa linguagem nessas figuras aqui que Paulo traz e outros apóstolos. Primeiro é santuário, casa de Deus, o privilégio de ser igreja finalmente. Então nós temos o santuário, né, um lugar de culto, e isso deve ser cada um de nós.
Lá em 1 Coríntios 3,16, esse texto, por gentileza, define muito bem tudo isso aí. Não sabeis vós que sois o templo, olha aí, templo de Deus, santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? É uma pergunta de Paulo. Você não sabe disso, irmãos? Quem não sabia disso? Alguém aqui não sabia disso? Todos têm consciência disso? Você, o senhor, a senhora, eu, somos isso. Sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Se é que realmente nós estamos vivendo, né, a sua palavra. Amém? Então, habitação, Ele habita em nós, isso é fato, isso é real, embora seja muito subjetivo, pessoal de cada um, mas todos nós temos experiências, e isso, ela é coerente com a nossa realidade de vida, o agir, a presença, o mover do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, em momentos de decisão, de escolhas e etc. E casa de Deus, nós somos a casa de Deus. A nação de Israel floresceu a partir da família de Jacó. Para concluir, isso nos faz ver a importância da igreja como uma instituição social. Uma igreja forte é formada por famílias igualmente fortes. Amém? O valor da família na constituição da igreja, na base da igreja, né? Uma igreja não existiria se não houvesse família. Aliás, às vezes eu já desafiei, quando eu vou falar sobre o assunto, eu peço para alguém, para as pessoas mentalizarem. Irmãos, mentalize assim, feche seus olhos e imagine, mentalize. É um exercício mental apenas. Imagina um mundo, uma sociedade, um lugar de pessoas que não exista família. Você consegue imaginar esse mundo? Caos. Pense numa sociedade sem família. Não tem família. Não tem família. Não tem figura de pai, não tem figura de mãe, não tem filho. Todo mundo ali, sabe? Aquela coisa louca. O que você tem? O que você tem? Uma sociedade caótica. Totalmente desestruturada. Não se sustenta. Ela vai desmoronar. Igreja, família, igreja. A base da família, da igreja, é a família. Por isso o ataque de Satanás é tão ardilhoso contra a família. Porque ele sabe, desmantelando a família, ele vai desmantelar igreja, sociedade, nação, Estado. Ele consegue desorganizar tudo, deixar tudo um caos. Todas as portas abertas, todas as possibilidades são possíveis para criar qualquer outra coisa, menos família. Vigiemos, amém, irmãos? Vigiemos, pais, mães, todos nós, porque temos um grande privilégio de sermos igreja de Cristo. É a última parte aqui. É um privilégio estarmos aqui, irmãos. Valorizemos isso, queridos. Vamos valorizar a nossa membresia, a nossa parte na igreja, a nossa função de membro deste corpo, né? Vamos zelar, vamos vigiar, vamos amar a Cristo, o cabeça, né? Que nos une. E vamos privilegiar, vamos congregar, vamos vir à igreja aqui congregacional. Não é o templo, né? Às vezes nós fazemos mas a igreja, somos nós aqui unidos neste templo, neste santuário. Valoriza a tua igreja, valoriza a congregação onde nós estamos, valorizemos os nossos mestres e que Deus possa abençoar grandemente. O Jânio sugeriu, o superintendente aqui, o tempo meu, não sei que, mas ele está dizendo, se de repente alguém quer falar, fica à vontade. Gostaria de fazer alguma consideração, ou até mesmo alguma correção, de repente eu falei alguma coisa aí que precisa de ser revista, fica à vontade, amém? É claro que aí já não está mais no meu tempo, mas eu estou aqui para ouvir, nós estamos aqui para ouvi-los. Tem mais alguém? Tem alguém?
Mais não, né? Que ninguém falou. Tem alguém? Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus.